E aí galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou o professor André, sou o professor de Física e tô aqui pra resolver contigo a prova da UFSC 2025, tá? Então, te convido, ó, vamos lá, vamos junto. Primeira coisa, olha só o formulário, uma coisa interessante da prova da UFSC é que às vezes você lê uma questão e você fala, meu, falta dados pra resolver essa questão, mas na verdade os dados estão no formulário, sacou? Tipo, densidade da água, use tanto. Isso aqui tem gente que decora, tudo certo, né? Mas ó, L de fusão do gelo, 80 calorias por grama, calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Então você vai precisar disso aí pra uma questão, mas quando você lê a questão parece assim, meu, falta dados. Mas não, tá tudo aqui, sacou? Tudo que você precisa tá aqui no formulário. Então eu vou resolvendo as questões, se eu precisar de algum dado eu volto no formulário, vejo que ele falou, ó, use π igual a 3. Amém, Jesus. Fechou? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá pra primeira questãozinha que fala o seguinte, olha só, pela popularidade, o tema foi meio que Olimpíadas, né, dessa prova da UFSC, das Olimpíadas de Paris. E a primeira questão fala o seguinte, pela popularidade cada vez maior, o breaking foi uma das modalidades estreantes nas Olimpíadas de Paris em 2024. Essa forma de dança urbana ficou popular nos Estados Unidos na década de 70 e é caracterizada por movimentos acrobáticos e passos estilizados, como na imagem. Com base no exposto acima, é correto afirmar que, vamos lá, povo, o atrito entre o calçado e o chão permite que o atleta dê passos muito rápidos e pare abruptamente, certinho, né? É o atrito que faz esse tranco quando está muito rápido e quer parar, ou quando está parado e quer ir muito rápido, o atrito é que te segura, né? Perfeito. Se não tivesse atrito, seria difícil disso acontecer. 2. A inércia do corpo do atleta não é relevante para que execute sua apresentação. Meu, claro que é. A inércia do corpo é o que faz a dificuldade de você parar ou de você acelerar, né, quando você quer ir muito rápido, acontecer. Então a inércia do corpo é fundamental para que isso aconteça. Então essa 2 está errada, tá bom? A 4. Em movimentos de giro, o atleta concentra a sua distribuição de massa próxima ao eixo de rotação para aumentar a sua velocidade angular. Essa aqui foi uma surpresa, ela tá certo, porque isso aí é conservação do momento angular, né? Só que momento angular não é algo que é dado de fato no ensino médio, né? Então foi uma surpresa. Porém, é interessante saber disso e eu acho que todo mundo tem uma noção sobre isso, porque sabe aquele experimento quando você está com um pezinho e numa cadeira que gira e a cadeira está girando e de repente você faz assim, você gira mais rápido, e você faz assim, gira mais devagar, faz assim, gira mais rápido, faz assim, gira mais devagar? Que é o mesmo que acontece na dança, né? Quando tá naquela coreografia de patins assim. Quando a mulher tá assim, daí a menina tá assim, ou o cara, e gira mais devagar, daí faz assim, gira bem rápido. Então basicamente é isso aqui, né? Mas isso se chama conservação no momento angular, porém momento angular não é um conteúdo assim que seja dado no ensino médio de fato, né? Enfim, então foi uma surpresa isso aqui, mas tá certo, ela tá certa. É aquilo que eu acabei de explicar, né? Então, 8. No congelamento, quando o atleta para em uma pose específica, seu centro de massa deve estar o mais próximo do chão para melhorar o equilíbrio, tá certo? Por quê? Porque quanto mais próximo do chão, mais estável você é. Claro que tem que ter, tanto se tiver mais alto ou mais baixo, você tem que estar alinhado com a tua base, para você conseguir segurar ali, se segurar e ficar em equilíbrio, certo? Então tem que ter uma base ali, um pezinho, uma mãozinha para segurar o teu centro de massa, tem que estar alinhado. Beleza, mas quanto mais baixo tiver, mais estável ele é. Quanto mais alto tiver, mais instável ele é, no caso. Por isso que não é tão simples você plantar a bananeira e ficar naquela posição, né? Porque é mais instável, que está com o centro de massa muito mais elevado, né? Então, o 8, ele tá certo. E 16, o torque da força-peso do atleta em relação ao ponto de apoio no chão não depende da sua posição, da posição do centro de massa. Meu, claro que depende. O torque depende, né? O torque é força vezes a distância até esse centro de massa, no caso, né? Então esse 16, ele tá errado. E a soma seria 1 mais 4 mais 8, que dá 13 no caso, tá? Fechou? Então, essa é a primeira questão, questãozinha teórica, belezinha. Vamos lá, vamos pra próxima. Questão 22, ó. O arremesso de martelo é uma modalidade do atletismo que tem origem nas antigas Escócia e Irlanda e que foi introduzido nos Jogos Modernos em 1900. Somente para homens. Para as mulheres, ele foi incluído nos Jogos de Sydney em 2000. Caramba, que diferença, né? A competição envolve o lançamento de um martelo composto por uma bola de metal presa a um cabo com um punho manopla, tá? O atleta inicialmente gira o martelo em torno da cabeça e depois em torno do corpo em movimento circular antes de soltá-lo, utilizando técnica e força para alcançar a maior distância possível para
Para as mulheres, o martelo apresenta a seguinte ficha técnica. Ó, a bola de metal tem 4 kg de massa e o cabo com a esfera tem 1,20 de comprimento. Com base no exposto, é correto afirmar que, vamos lá, após o lançamento do martelo, quando ele atingir o ponto mais alto da sua trajetória, isso aqui é um lançamento oblíquo, hein? Lançamento oblíquo, não. A sua velocidade vertical será nula, tá certo, gente. No lançamento oblíquo, no ponto mais alto, ele só tem velocidade horizontal, ele só tem Vx. Isso quer dizer que no ponto mais alto, a velocidade vertical vale 0. Essa aqui é clássica. Essa pegadinha é clássica, tá? Essa 1 tá correta, né? Beleza. A 2. A energia cinética associada à componente horizontal. Ó, ele tá separando bonitinho. Componente horizontal da velocidade de lançamento é transformada em energia potencial gravitacional. Não, né? A energia cinética associada à componente vertical é transformada em altura, no caso, né? Vertical, altura, né? Enfim, a horizontal é constante. Então a energia cinética na horizontal, ela se mantém constante, né? Então essa 2 tá errado. A 4. Após o lançamento, a quantidade de movimento do martelo se mantém constante durante toda a trajetória. Ei, quantidade de movimento, meu povo, é massa vezes velocidade. E a velocidade varia, né? A velocidade da bolinha, do metal assim, em si, varia. Por quê? Porque em X ela é constante. Beleza, mas em Y ela varia. Uou, então a velocidade total varia, logo a quantidade de movimento ela varia também. Então essa aqui tá errada. A 8. Com o ângulo de lançamento de 45 graus para horizontal, o alcance do martelo, a mesma altura de lançamento, ó, ele coloca a mesma altura de lançamento, será de 90 metros para uma velocidade de lançamento de 30 metros por segundo. Aí a gente tem que calcular, meu, não tem pra onde correr. Olha só, se eu lançar com 30 metros por segundo, qual que é o alcance? Essa é a pergunta dele, né? Vamos lá, vamos calcular. Primeiro, se for 45 graus, já saiba que V0y e Vx são iguais, né? Porque seno e cosseno são iguais. Então eu vou calcular qualquer um dos dois, porque eles são iguais. Então fica, ó, vou fechar o... tá na diagonal, decompõe, fecha triângulo. Então, fechei o triângulozinho aqui, ó, vou pegar esse V0y e vou fechar o triângulozinho aqui, V0y, e esse ângulo aqui é de 45 graus. E eu vou calcular esse V0y, que é seno de 45 graus, é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Ele deu lá na tabela que é use raiz de 2 sobre 2. Ele falou, então você é um professor obediente, vou usar raiz de 2 sobre 2. Então V0y vai ser, passei pra cá, ficou 15 raiz de 2, tá? Então 15 raiz de 2 metros por segundo é o V0y. E adivinha quanto dá o Vx? Vx dá 15 raiz de 2 também, né? 15 raiz de 2 metros por segundo. Então dá a mesma coisa. Beleza, o que eu vou fazer? Se eu quero saber o alcance, gente, alcance é na horizontal. Na horizontal é MRU. Fechou? Então, para calcular o alcance, liga aqui, ó. Alcance é sempre sorvete. S igual a S0 mais Vx vezes o tempo. Usa a velocidade na horizontal, que é igual na vertical, mas tudo bem. Então, S0 é 0. Quero saber o alcance. A velocidade na horizontal eu sei que é 15 raiz de 2. Ah, se eu soubesse o tempo de subida mais descida, né? Calcular isso aí. Mas eu posso saber. Vai lá na vertical e calcula o tempo de subida e o tempo de descida, que é igual, porque é a mesma altura, ele falou, né? Tá, então eu vou lá pra vertical. Vertical aqui, se liga. E vou calcular o tempo de subida. Tempo de subida. Pra calcular o tempo de subida, eu vou usar o vermes voadores que atacam até V igual a V0 mais AT. Isso aqui é sempre Y, né? Velocidade em Y, tempo de subida, vou calcular, tá? Ó, tempo de subida. Tá, VY, que é a velocidade final, é 0. V0y é 15 raiz de 2, né? 15 raiz de 2. A aceleração, que é da gravidade, vale menos 10. Isso sobre o tempo, vezes o tempo. Passei pra lá, passei pra cá, ficou o tempo de subida. Tempo de subida, tempo de subida é igual a 15 raiz de 2 sobre 10, que dá 1,5 raiz de 2 segundos. Então isso aí é o tempo de subida. Só que eu não preciso do tempo de subida, eu preciso do tempo total. Então o tempo total é 2 vezes isso, né? Então é 3 raiz de 2 segundos. Fechou? Então tempo total é igual a 3 raiz de 2 segundos. E eu vou colocar esse tempo lá, ó. Bum! Aqui, ó. Então o alcance vai ser 15 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. 15 vezes 3 dá 45, né? 45. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. Então 45 vezes 2 dá 90. 90 metros. Tá aí, ó.
Então alcance 90. Foi isso que ele falou? Foi, né? Então essa 8 tá perfeita. E a 16 fala o seguinte, ó. Para o martelo ser lançado com uma velocidade de 30 metros por segundo por um atleta cujos braços têm 60 centímetros de comprimento, o conjunto entre bola, cabo e manopla deve ser girado com uma velocidade angular de tanto, 16,67. Então, ó, virou uma questão de movimento circular, né? De MCU. Mas se ele relaciona velocidade escalar com velocidade angular e eu sei o raio, aí sucesso. V igual a ômega vezes o R, certo? A velocidade vai ser 30 metros por segundo. Melhor, eu vou calcular essa velocidade e ver se dá 30. Se der 30, daí tá certa a questão, né? Então V é igual, o ômega ele falou para gerar com 16,67. Só cuidado, o raio agora, ó, o braço da menina tem 60 centímetros, que é 0,6 metros, né? Só que a cordinha, o cabo, é de 1,120. Então fica 0,6 mais 1,20. Esse é o raio, dá 1,8, né? 1,8. E quando eu multiplico isso aqui, adivinha quanto que dá aproximadamente 30 metros por segundo. Então, perfeito essa alternativa aí. Então, 16 tá corretíssimo. Então, resposta 1 mais 8 dá 9, 9 mais 16, 25, ó. 25 é a resposta dessa questãozinha. Fechou? Questão 22 foi? Legal, né? Beleza, vamos pra próxima. A próxima é a 23. Essa 23, ela fala o seguinte, ó. Um dos momentos mais impressionantes dos Jogos Olímpicos de Paris aconteceu durante uma das apresentações da equipe americana do nado artístico, que competiu com a coreografia para a música Smooth Criminal. Oh, foi épico, hein? Tá, de Michael Jackson, incluindo seu famoso Moonwalk. Uou! O Moonwalk, Water Moonwalk. Na figura ao lado, as nadadoras mantêm-se em equilíbrio na direção vertical de cabeça para baixo durante a rotina, com boa aproximação. Olha só, cuidado agora. Podemos considerar 50 quilos como a massa da nadadora, indicado pela seta, 50,76 litros o volume do seu corpo, então o volume da nadadora é 50,76 litros, e 5 litros o volume das pernas fora da água. Beleza. Daí, com base no exposto acima, é correto afirmar que o volume submerso do corpo da nadadora é 45,76. Ou, aí é subtrair, né? Se o volume total é 50,76 e tá 5 litros pra fora da água, né? Então, pra dentro da água tá 45,76. Então, essa 1 tá correta, beleza? 2. A força de empuxo sobre a nadadora é 250 newtons. Se liga. O peso da pessoa é 500 newtons. Por que o empuxo seria 250? Não faz sentido nenhum essa aqui, né? Então essa aqui tá falsa, no caso. Porque tem que manter a medida ali, senão já era. Enfim, então essa aqui tá errada. E eu consigo calcular o empuxo, porque ele me deu a densidade do fluido, que é a densidade da água. Ele me deu a gravidade e me deu o volume submerso. O volume submerso é 45,76, sacou? Então ele me deu tudo. Então eu posso calcular esse empuxo aí. E você vai ver, calma lá. Você vai ver que tem uma diferença, tá? Empuxo, nesse caso, não é igual ao peso. Você vai ver que tem uma diferença e ele pede isso no restante. Mas vamos continuar, olha só. Caso o volume submerso do corpo da nadadora mude, a força-peso atuando nela também mudará. Não, essa aqui é pegadinha clássica demais, né? Pô, o peso muda? Claro que não, velho. O peso é massa vezes gravidade, então não muda, né? Nessa aqui tá falso. A 8, ó. O valor da força adicional exercida pela água na nadadora que contribui para manter parte das pernas fora da água é de 42,4. Professor, força adicional? Como assim? Então, olha só. Deixa eu mudar até de cor aqui agora. Ó, o peso da nadadora é 500 newtons, certo? Porque a massa é 50 quilos. Se eu for calcular o empuxo, ó, empuxo é igual a densidade do fluido vezes gravidade vezes volume submerso, certo? Empuxo vai ser densidade do fluido, é 10 a terceira. É 1 grama por centímetro cúbico, que é a água, né? Que é, transforma para quilograma por metro cúbico, multiplica por 1000, dá 10 a terceira. Essa é a densidade do fluido, tá bom? A gravidade, 10. E o volume submerso? Ei, o volume submerso é 45,76. 45,76. Claro que você não vai usar em litros, né? É claro que não. Então, tem que transformar para metros cúbicos, tá bom? Como transformo? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Tá. Então, 45,76 litros é 45,76 decímetro cúbico.
transforma por metro cúbico. Multiplico por 10 a menos 3, né? 10 a menos 3. Tá aí. Aí fazendo a continha, se liga. Dá pp, patatá, pacatá. Então, ficou 457,6 newtons. Ei, o peso é 500. O empuxo, 457,6 newtons. Aí ele fala, o valor da força adicional exercida pela água que contribui para manter as pernas da menina para fora d'água é 42,5. Por quê, hein? Por quê, hein? É só subtrair. Então, 500 menos 457,6 vai dar 42,4. Acho que eu falei 42,5 da última vez, né? Enfim, 42,4. Então, esse aqui tá certo, sacou? Essa 8 tá correta. O valor adicional é isso aqui. O empuxo é tanto, o peso é tanto. Então, o valor adicional, que é para manter ali, é 42,4. Então, a 8 tá correta. A 16, a força adicional exercida pela água nadadora que contribui para manter parte do seu corpo fora da água diminui conforme o volume submerso diminui. Não, conforme o volume submerso aumenta, daí este empuxo aumenta e este valor adicional, que é essa subtração, diminui, sacou? Então esse aqui tá falso, tá bom? E a 32, quando a força adicional exercida pela água da nadadora, que contribui para manter parte do seu corpo fora da água, é zero, ou força adicional é zero, quer dizer que o peso é igual ao empuxo. Fechou? O volume submerso do corpo da nadadora é 50 litros. Fechou? Se eu colocar 50 aqui no volume submerso, daí vai dar 500 bem certinho, né? Daí peso igual ao empuxo. Então essa 32, ela tá correta, tá bom? Então, 1 mais 8 mais 32, que dá 41 no caso. Essa é a resposta dessa questão 23. Fechou? Tudo bem? Então, nossa, essa estreia aqui abstrair um pouquinho essa ideia de empuxo dentro d'água, peso, o que está acontecendo aqui. Questão legal, questão interessante. Não é simples de fazer, tá? Não é simples de entender essas últimas três aqui, né? Não é simples. Essas três primeiras foram tranquilas, mas essas três últimas aqui não foi tão simples de entender, não. Fechou? Vamos lá, vamos para a próxima. E a próxima é a questão 24. Questão 24, ela traz algo sobre piezoeletricidade, no caso. Tá, vamos discutir um pouquinho sobre isso aí para resolver essa questão, tá? Quando as nadadoras artísticas estão debaixo d'água, um conjunto de alto-falantes subaquáticos permite que continuem ouvindo a música e permaneçam em sincronia. Diferentemente, olha como que ele fala. Isso aqui, essa interpretação de texto é fundamental para algumas, no plural, algumas questões aqui na UFSC desse ano. Diferentemente dos alto-falantes tradicionais, que usam um cone móvel para criar o som, este alto-falante usa o efeito piezoelétrico esquematizado na figura. Eu tenho um sinal elétrico, que ele transforma esse sinal elétrico em som. Beleza. Com base no exposto acima, é correto afirmar que 1. A velocidade do som na água é igual no ar? Não, né? Não, a velocidade da onda depende do meio. Na água, inclusive, tem uma velocidade maior do que no ar, né? Então não é. Essa aqui tá falsa. Não tá falsa. 2. A intensidade sonora. Daí se lembra, né? Intensidade sonora, potência sobre área, watts por metro quadrado, né? A intensidade sonora é a quantidade de energia, tá bom, transportada pelas ondas sonoras em um certo local. Não, que isso? A intensidade sonora é a quantidade de energia por metro quadrado transportado, sacou? Não é só energia. Intensidade sonora não é só energia. Então essa aqui tá falsa, tá bom? 4. As moléculas da água entre as nadadoras artísticas e o alto-falante subaquático oscilam, olha que legal, paralelamente à direção de propagação da onda sonora produzida pelo alto-falante. Tá certo. Por que tá certo? Porque o som é uma onda longitudinal. A direção de vibração é a mesma da direção de propagação. Você lembrava disso? Pô, a onda eletromagnética é transversal, né? A direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Tá? As molequinhas, é porque não precisa das molequinhas, né? Mas numa corda, no caso, quando você faz onda numa corda, ela é transversal. Então a corda vibra assim e se propaga assim. No caso do som não, é paralelo, é a mesma direção de propagação, sacou? Então é a 4, ela tá correta. A 8, a cerâmica piezoelétrica transforma trabalho elétrico em trabalho sonoro. Trabalho elétrico em trabalho sonoro. Não, tá errado isso aqui, hein? Trabalho elétrico, trabalho sonoro, não faz sentido isso aqui. 16. A frequência da onda sonora de smooth criminal continua a mesma quando passa da água para o ar. Uou,
refração. Refração, a frequência continua a mesma, certo? Então a 16 está correta. 32. O efeito piezoelétrico não é explicado pela lei de Faraday. O efeito piezoelétrico não é explicado. Ele te deu uma dica sobre isso aqui. Mesmo que você não saiba o que é a piezoelétrica, provavelmente, não sei, acho que a grande parte não deve saber o que é. A piezoeletricidade é o seguinte: você faz um trabalho mecânico e daí você consegue gerar um sinal elétrico. Então você aperta alguma coisa, ou o contrário também pode acontecer, tá? Então você consegue gerar um sinal elétrico através de algum trabalho mecânico. Então, por exemplo, quando você tem nas academias, às vezes, em algumas, raras na verdade, em pouquíssimas academias, a gente consegue transformar a energia da movimentação da galera em energia elétrica para suprir a própria academia, sacou? E isso pode ser feito com piezoeletricidade. Não é extremamente eficiente, assim, mas pode ser feito. Então, de fato, quando ele fala assim, diferentemente dos alto-falantes tradicionais, os alto-falantes tradicionais que usam cone móvel, no caso, como ele fala, funciona pela lei de Faraday, que é a variação do fluxo magnético que faz tudo acontecer. Aqui não. Então é diferente, sacou? Ele te deu a dica na própria questão. Então isso aqui tá correto. Não é explicado pela lei de Faraday mesmo. Fechou? E a música Smooth Criminal chega a todos os nadadores artística da figura da questão 23 com a mesma intensidade sonora quando emitida no ar por um determinado alto-falante. Não, porque depende da distância que você tá, né? Então, para chegar com a mesma intensidade, tem que estar todos na mesma distância até o alto-falante. Isso daqui não faz tanto sentido, né? Então, a resposta seria 4, 16 e 32, que dá 52 no caso. Fechou? Essa 24 aí. Beleza? Tudo bem? Então, 24 foi? Vamos para a próxima. A próxima questão é a questão 25. A questão 25, ela insiste na piezoeletricidade ainda, que fala o seguinte: nos Jogos Olímpicos, os blocos de partida de provas de 100 metros rasos são equipados com sensores piezoresistivos. Tá, sensores cuja resistência elétrica varia com a pressão. Tá aí. Para detectar o momento exato em que os atletas iniciam a corrida, esses sensores medem a variação de pressão exercida pelos pés dos atletas no bloco. Olha que massa! Quando o atleta aplica pressão sobre o bloco, a resistência elétrica do sensor muda, permitindo ao sistema identificar o momento de largada e detectar eventuais falsas largadas. Considere que um sensor piezoresitivo, olha só, é conectado a um circuito com uma bateria de 12 volts e uma resistência inicial de 100 ohms, tá? Bateria de 12 volts, 100 ohms, legal. Quando o atleta pressiona o bloco, a resistência total do sensor varia de acordo com a força aplicada, mudando de 100 para 150. Então eu pressionei o bloco, a resistência total foi para 150, tá? Se liga, daí isso aí gera um sinal elétrico no caso. Tá, considerando o exposto, é correto afirmar que, acho que essa aqui ajudaria talvez a responder a anterior, ou a anterior responder essa aqui, não sei. Enfim, número 1. Ao aplicar a pressão, a resistência no sensor piezoresitivo aumenta, o que causa um aumento na corrente elétrica. Não, né? Se aumenta a resistência do teu circuito, a corrente diminui. Para uma mesma bateria, confere? Então isso aqui tá errado. Mais resistência, menos corrente, confere? 2. A corrente elétrica no circuito antes de o atleta aplicar a pressão sobre o bloco é de 0,12 amperes. O U dele, né? O U é 12, o R antes de aplicar a pressão é 100, ele falou o R0, né? Então ficou I igual a 12 sobre 100. Isso aqui dá 0,12, tá certo? 0,12 amperes. Então a 2 tá corretinho. A 4. O princípio de funcionamento dos sensores piezoresistivos é baseado na variação de resistência elétrica em resposta à deformação mecânica do material. Foi exatamente isso que ele falou, né? Então a 4 tá bem certinho. E talvez essa afirmativa te ajudasse a responder aquela da lei de Faraday, né? 8. Após o atleta liberar a pressão dos blocos de partida, a resistência do sensor piezoresitivo diminui, o que faz com que a corrente elétrica do circuito aumente. Opa, resistência diminui, corrente aumenta. Perfeito. Então, 8, certinho. Se a resistência do sensor diminuir em vez de aumentar, a corrente elétrica no circuito também diminui. Não, né? Tá, então 16, tá errado. Se a resistência diminuir, daí a corrente aumenta. É isso que a gente marcou já na 8, né? 32. A variação da resistência do sensor piezoresitivo não pode ser utilizada para medir o tempo de reação dos atletas.
fornecendo informações importantes para o controle não pode ser peraí, calma lá. A variação da resistência no sensor piezo-resistivo não pode ser utilizado para medir o tempo de reação dos atletas, fornecendo informações importantes para o controle de largada. Ou ele pode sim. Por que ele pode? Porque eu sei quando foi dado largada. E eu sei quando o atleta sai pela diferença de resistência e pela diferença de corrente que aparece, né? Então, essa diferença entre bater o sinal e o atleta sair é o tempo de reação do atleta, confere? Então dá para ser utilizado para medir o tempo de reação, né? Então 32 está errado. Então a resposta é 2 mais 4 dá 6, 6 mais 8 dá 14. Então 14 é a resposta correta. Beleza? Tá aí. Então questão de 25, uma questão mais teórica, né? Bem mais teórica, porque isso aqui, essa continha foi uma continha básica. 26, vamos lá. Olha que questão interessante aqui, ó. Na disputa da escalada esportiva de velocidade feminina nos Jogos Olímpicos de Paris, a polonesa Aleksandra Miroslav, deve ser Miroslav, né, talvez, cuja massa é 48 kg, ganhou a medalha de ouro escalando a parede de 15 metros em 6,10 segundos. Caramba! Ela superou a chinesa Li Huang Deng, medalhista de prata, que completou a escalada em 6,18 segundos. Caramba! A imagem abaixo captura o instante que a Alexandra completou a prova, mas Li Huang ainda não. Beleza. Com base no exposto acima, é correto afirmar que, vamos lá, a força média, olha isso, número 1, né? Não vamos calcular não, se liga. A força média vertical que a Alexandra exerce no suporte durante toda a escalada é de 150 newtons. What? Por quê? Não faz sentido, porque ó, a massa dela é 48 quilos, ou seja, o peso dela é 480 newtons. Como assim a força média é 150 newtons para subir até o topo? Não faz nenhum sentido, isso aqui tá falso, né? Tá falso. A2, a potência mecânica média, desenvolvida por Alexandra é tanto. Vamos lá, vamos calcular isso aqui. Potência é trabalho sobre tempo, certo? Potência do lado mecânico, trabalho sobre tempo. Trabalho é igual a força vezes deslocamento, estudo sobre tempo. Deslocamento sobre tempo é velocidade média. Então potência é igual a força vezes a velocidade média, confere? Velocidade média a gente representa por um Vzinho, deixa eu só trocar aqui. Vzinho. Velocidade média. Beleza. Então, a força média que ela fez foi de 480 newtons, que é o peso dela, né? 480 newtons. E a velocidade média eu posso calcular, que é... Velocidade média é a distância pelo tempo, né? 15 sobre 6,1. Então, já vou colocar aqui, ó, 15. Velocidade média é 15 sobre 6,1. Fechou? E isso aqui dá 480 vezes 15... dá 7.200 dividido por 6,1 vai dar 1.180 aproximadamente, né? 1.180, dá 0,3, né? Mas tudo bem. Watts. Fechou? Então essa aqui tá certa, 2 tá certinho. Potência mecânica média. É isso aí. A 4. O trabalho realizado pela força peso que atua sobre a Alexandra é de 480 joules. Então, só pelo jeito que tá escrito, você não precisa nem calcular, né? Mas tá errado, de todo jeito. Mas ó, o trabalho realizado pela força peso, se ela tá subindo, quer dizer que o trabalho da força peso é negativo, tá? Então, ele não fala em módulo, nada do tipo, tá? Aqui já estaria errado. Mas, a gente pode calcular que é força, a força média pode usar 480, beleza? 480, mas o deslocamento é 15, então vai dar muito mais que 480, sacou? Mas já estaria errado por causa do sinal, então isso aqui tá falso, tá bom? Tá, a velocidade média é 2,46 aproximadamente. A velocidade média é isso aqui, essa partezinha aqui, né? E 15 divididos por 6,1, que eu não fiz só essa, 15 divididos por 6,1, vai dar 2,46, 2,46 metros por segundo. Então essa 8 tá certinho. A 16, durante a escalada, a energia cinética de Alexandra se conservou. Não, né? A não ser que a energia cinética se conservar, quer dizer que ela se mantém a mesma em todos os pontos, né? Não faz sentido ela subir com velocidade constante, é extremamente difícil isso acontecer, né? Então, não, né? Ela provavelmente foi mais devagar, mais rápido no começo, foi perdendo potência, enfim, potência média a gente fala, né? É uma velocidade média, no caso, que eu consigo calcular. Então, falso. E a 32, a Alexandra completou a escalada 8 vezes 10 menos 2 segundos antes de Liu Hang. Então, um foi 6,18, o outro foi 6,10. A diferença de tempo é de 0,08 no caso, né? Que é 8 vezes 10 a menos 2. 8 vezes 10 a menos 2
segundos. Isso que tá certo, né? Então a 2, a 8 e a 32 são as corretas. A soma 32, 8, 42, né? 42, essa é a soma. Beleza? Fechou? Então uma questãozinha legal essa 26 aí também. Vamos pra próxima. Próxima 27. Ó, essa aí tem mais conta, tá? Nos Jogos Olímpicos, especialmente em eventos ao ar livre, como a maratona, os atletas enfrentam temperaturas elevadas. Durante a maratona, olha que interessante, né? Durante a maratona, a temperatura do corpo humano pode subir em 2 graus, mas se atingir 39 graus, isso é sinal de perigo, pois o atleta pode ter náuseas ou até tontura e até desmaiar. Para ajudar a manter a temperatura corporal em níveis seguros, alguns atletas usam sistemas de resfriamento como bolsas de gelo. O metabolismo humano normal produz calor a taxa metabólica basal de 80 watts. E durante uma atividade física de alta performance, como a maratona, pode chegar a 500 watts. 500 watts quer dizer 500 joules por segundo, tá? Ela produz calor a uma taxa de 500 joules a cada segundo. Considerando essas informações, isso supõe que o atleta utiliza uma bolsa de gelo com a massa de 2.000 gramas a menos 10 graus Celsius. Para resfriar, né? Daí ele começa a perguntar, antes de continuar, deixa eu te falar, você já deu joinha nesse vídeo aí? Ah, senão eu nunca te pedi nada, meu. Ó, tô aqui resolvendo contigo a prova, bom, legal, tal. Dá um joinha no vídeo só pra dar uma alavancada, por favor. Se quiser, se inscreve no canal. E tô lá no Insta também, se você quiser se inscrever lá. E me seguir lá, no caso. E a gente pode conversar bastante sobre física, sobre provas, sobre assuntos mil relacionados à ciência, tá bom? Então fica o momento propaganda aí antes de começar a resolver essa questão. Vamos lá, a questão 1, a alternativa 1. Admitindo que a potência térmica do atleta pode chegar a 500 watts durante a maratona, os 2.000 gramas de gelo devem entrar em equilíbrio térmico com o atleta, 38 graus Celsius, em aproximadamente 5,53 minutos. Essa aqui tem que calcular, meu, não tem como, não tem pra onde correr, né? Mas ó, o corpo me dá uma taxa de energia de 500 joules a cada segundo. Aí a pergunta é, tá, o gelo, ele tá a menos 10. Ele precisa chegar a zero, primeira coisa, que macete, né? Tem que chegar a zero. Depois, ele precisa derreter. Depois, ele precisa ir para 38 graus, que é a temperatura de equilíbrio ali. Então, ele precisa fazer as 3 coisas. Daí, eu vou calcular quanta energia ele precisa para fazer as 3 coisas. E depois, eu calculo quanto tempo leva. Porque, já que o corpo me dá 500 joules a cada segundo, daí depois eu calculo quanto tempo leva. Beleza? Então, eu vou calcular aqui. É uma questão que tem mais conta. No caso, se tivesse apurar de tempo, pularia essa. Ia pra próxima, deixava essa pro final, porque você sabe resolver essa aqui, mas bastante continha, né? Vamos lá, gelo, primeiro, gelo de menos 10 graus Celsius a 0 graus Celsius, que macete. Lembra que ele deu lá no começo da questão o calor específico do gelo, 0,5? Então tá aqui, ó, tá lá no formulário, né? A massa é 2.000 gramas, o calor específico é 0,5 calorias por grama graus Celsius, então vou usar tudo nessa unidade aqui. Vezes a variação de temperatura, que é 10 graus, né? Isso aqui dá 2.000 vezes 0,5 dá 1.000, 1.000 vezes 10 dá 10.000. Então 10.000 calorias. Note só um detalhezinho que é, pô, eu tô calculando em calorias, só que watts é joules. Então vou ter que transformar aí no final. Mas ele me deu também esse fator de transformação no formulário, tá? É uma caloria, ele falou, use 4. Show. Que bom, né, prof? Exatamente. Tá, gelo de menos 10 até 0. Vamos lá. Agora, gelo derretendo. Gelo derrete. Vou calcular quanto de calor precisa. Q igual a M vezes L, dá 2.000. Vezes o L, que é 80 calorias por grama. Tem lá no formulário, tá bom? Como eu sei decorado, eu não precisei ver agora, mas provavelmente você precisaria, né? 2.000 vezes 80 vai dar 160.000. 160.000 calorias. Beleza, pro gelo derreter. E daí, o que mais agora, prof? Agora, o gelo, o que virou água, né? Água de 0 graus Celsius a 38 graus Celsius, no caso. Que macete de novo, que macete, professor. Só que o calor específico agora é da água, né? Então, 2.000 vezes 1 vezes 38. E 2.000 vezes 38, ó, 2.000 vezes 38 vai dar 76.000. 76.000. Então, o total de calor que ele precisa é 76 mais 160.000 mais 10.000. Esse é 246.000, ó, calor total. 246.000 calorias para o gelo chegar a 38 graus, fechou? Só que para eu juntar lá para saber o tempo, eu preciso transformar isso aqui para joules, né? Então, isso vezes 4. Isso vezes 4
vai dar 984 mil joules, beleza? Daí eu vou fazer o seguinte, ó, se 500 watts, né? É joules por segundo. Então, 500 joules em 1 segundo. 984 mil joules em quantos segundos? Faço cruz, faço credo. Fica x igual a 980. Já dá pra ver que não vai dar, né? Não vai dar 5,53. Divididos por 500. Isso, divididos por 500, vai dar 1968 segundos. Isso aqui são quantos minutos? Divide aí por 60. Divide por 60, vai dar 32 minutos. 32,8 minutos. Então não dá isso aqui não. Ai, tudo isso pra não dar. Pois é. Eu acho... Vou até fazer a conta só de... Isso aqui tá falso, tá? Esse número 1 tá falso. Mas eu vou fazer a conta rapidinho com calorias. Pensando assim que você não notou que tinha que transformar, eu vou fazer aquela conta lá. Então 246... Só curiosidade, ver se... Da onde que ele tirou esse 5,53, né? 246 dividido por 500 vai dar 492. Dividido por 60 vai dar 8,2. Não, da onde que ele tirou esse 5,53? Enfim, não deu certo não. Tá, A2. Podemos comparar, mesmo se você errasse ali, você iria acertar essa alternativa, né? Enfim, podemos comparar o corpo humano com uma máquina térmica em que a queima de calorias seria a fonte quente e o meio ambiente seria a fonte fria, como toda máquina térmica. Seu rendimento será de 100%. Não, tá falso, né? Pô, a máquina térmica nunca tem rendimento 100%, né? Então, a 2 tá falsa. A 4. O corpo humano troca calor com o meio ambiente por condução, por convecção e por irradiação. O corpo humano troca calor com o meio ambiente pelos 3 métodos, exatamente. Ele perde calor através de ondas, através do infravermelho que está emitindo agora, né? Ele troca calor com o meio ambiente por convecção também e por condução. Tá tudo bem certinho. A 4 tá certinho. A 8. Os 2.000 gramas de gelo contido na bolsa devem receber 246 quilocalorias para entrar em equilíbrio térmico com o corpo do atleta durante a corrida, 38 graus Celsius. Olha aqui, ó. Calor total, 246 mil calorias, que é 246 quilocalorias. Perfeito. A 8, bonitinho. E 16, que é mais biologia, o metabolismo do corpo ocorre pela queima de calorias e produção de energia, processo que utiliza o oxigênio. Perfeito, né? Você que sabe muito de biologia sabe que isso aqui tá correta também. Então 8, 4 e 16, a resposta correta 12 mais 16, 12 mais 16 que dá 28, né? Então 28 é a soma dessa questão 27, no caso. Beleza? Tá, a próxima. Então precisa de mais contas aqui, mas só duas, né? A 08 também precisaria que tivesse feito a conta lá, mas o resto não. Tá, vamos lá. Próximo, 28. A canoagem de velocidade individual é a modalidade de Jogos Olímpicos na qual atletas competem em canoas para percorrer uma determinada distância no menor tempo possível. As competições são realizadas em águas calmas, em distâncias que variam geralmente entre 200 e 1.000 metros. Os atletas utilizam remos como pás, que medem 50 por 25 para impulsionar suas embarcações. Legal. As canoas precisam ser leves e resistentes e geralmente são feitas à base de fibra de carbono, cuja massa específica é de 2 gramas por centímetro cúbico. A canoa usada na canoagem de velocidade individual tem 5,2 metros de comprimento e massa mínima, a canoa usada tem massa mínima de 16 quilos. Tá, vamos lá. Número 1. O remo usado na canoagem é um tipo de máquina simples, perfeito, ele é. Alavanca interresistente. Alavanca interresistente. Gente, interresistente quer dizer que a resistência está no meio. Resistência está no meio é tipo um quebra-nós, no caso, ou um carrinho de mão, alavanca interresistente. Mas não, né? A canoagem, pô, você faz força de um lado, aí em algum ponto entre a força e a resistência tem que estar lá na água. Confere? A resistência lá, tem que estar lá na água. Então não é interresistente, é interfixa essa alavanca aí. Tá errado isso aqui, hein? Então essa aqui tá falsa, no caso, né? O mesmo se for aquela que você pega o remo assim e faz com o braço assim, mesmo essa, a resistência tá lá na água, né? Então ela não é interresistente, não. Tá errado isso aí. 2. O volume da canoa usada na canoagem de velocidade individual deve ser maior do que 16 vezes 10 a terceira
deve ser maior, o volume deve ser maior. Então vamos lá. Ó, ele me deu a massa específica. Massa específica é massa sobre volume. Massa específica ele falou que é aproximadamente 2 gramas por centímetro cúbico, então eu vou usar 2. A massa eu quero saber. E o volume ele falou que tem que ser maior que 16 vezes 10 a terceira. Isso aqui dá 16 vezes 2 dá 32. Massa igual a 32 vezes 10 a terceira, que é 32 mil gramas, que é 32 quilos, né? 32 quilos. Ele falou que a massa mínima tem que ser 16, né? Então isso aqui tá falso, né? Então, deve ser maior que a 16? Não, se a massa mínima é 16 quilos e esse volume me dá 32 quilos, então isso aqui tá falso, confere? Tudo bem? Beleza. Admitindo que o conjunto atleta mais canoa, tá, tenha uma massa de 100 quilos, o empuxo sobre o conjunto deve ser maior que o peso. Deve ser maior que o peso dele para garantir a maior que difícil. Flutuabilidade possível. Ei, não, né? Pra eu conseguir flutuar, empuxo tem que ser igual ao peso. Fechou? Então essa aqui tá falsa. Tá. A 8. A terceira lei de Newton não se aplica. Como que você vai dar correto? A terceira lei de Newton não se aplica à canoagem de velocidade, pois a força de reação, a força aplicada pelo atleta no remo, é direcionada à canoa e não ao atleta. Nada a ver, né? Enfim, 8 errado. Então todas estão erradas agora, até então 1, 2, 4 e 8, né? Tá, 16. Admitindo, se você pegasse, por exemplo, o histórico da UFSC, você marcaria já 1632 como correto ou como errado? Não, eu marcaria como correto. Mas vamos ver, vamos ler. Admitindo que o conjunto atleta mais canoa tenha massa de 100 kg e esteja inicialmente em repouso, para que no instante seguinte possa ter a velocidade de 5 metros por segundo, deve-se deslocar com o remo uma massa de água com a quantidade de movimento de 500 newtons vezes segundo. Se você multiplicar 5 aqui vezes 100, dá 500 também, né? Então essa aqui está correta, por quê? Porque, empurrão, explosão, arma de fogo, colisão, quantidade de movimento se conserva. Só tem forças internas agindo ao teu sistema, a quantidade de movimento se conserva. Então, você estava com velocidade 0 e de repente tem velocidade de 5, quer dizer que essa quantidade de movimento que se conservou, ela veio de algum outro local, sacou? Então, veio lá da remada que você deu, no caso, né? Então, a quantidade de movimento antes, eu posso até colocar assim, ó, quantidade de movimento antes é igual a depois. Beleza, antes era 0. Depois, tem a quantidade de movimento sua, com a canoa, no caso, a canoa, mais a quantidade de movimento da água, de você fazendo, da canoa, do remo fazendo força na água, no caso, né? Então, se eu passar isso aqui pra cá, tá vendo que vai dar o mesmo valor em um módulo, né? Então, esse aqui tá correto. Os 500 vem daí, no caso. Então, a 16 tá correto. E 32, quando o remo usado na canoagem de velocidade individual aplica sobre a água uma pressão de 1.200 Pascal, ocorre a resposta de 150 newtons de força. Ei, pressão é igual a força sobre a área, certo? Beleza. Pressão de 1.200 Pascal, já tá no SI, bonitinho. 1.200 Pascal e 1.200 newtons por metro quadrado, mesma coisa, tá? É igual a força sobre a área. Que área, professor? É essa. A área aqui, ó. A área do remo. Ah, danadinho. Então fica 50,25, né? 50 vezes 25 dá 1.250. Só que tá em centímetro, cuidado. Centímetro quadrado. Transforma pra mim pra metro quadrado, pra ficar tudo no SI, né? Bonitinho. Centímetro quadrado, metro quadrado, 10 a menos 4, confere? 10 a menos 4. Então fica, ó, passei multiplicandinho. Ficou a força igual a 1.200 vezes 1.250. Dá... vai dar 150 aproximadamente, né? Aproximadamente 150 newtons de força. Beleza? Tá aí. Vezes 10 a menos 4, né? Aproximadamente 150 newtons de força. Tudo bem? Então, é isso, meu povo. É isso. Então, a resposta dessa é 16 mais 32. E 16 mais 32 dá 48, né? 48. Essa aqui tá... vale 48, fechou? Essa aqui teve uma divergência, tá? No gabarito solto pela UFSC, ela fala que a 2 está correta, mas não consegui achar a 2 como correta. Então eu coloco um ponto de interrogação aí pro gabarito que a UFSC ela mandou, tá bom?
nessa 2 aí. Por isso que eu coloquei 48. Se você for olhar no gabarito, tá lá 50, né? Mas não. Pra mim é 48. Fechou? Tá. Vamos lá. Próximo. 29. O clímax do pentatlo. Essa aqui é muito interessante essa questão, hein? Do pentatlo moderno na Olimpíada de Paris foi um evento de corrida e tiro a laser run, no qual atletas se alternam entre correr e atirar com a pista laser ao longo de um percurso de 3 km, com os atletas parando 4 vezes durante a corrida para atirar 5 vezes em um alvo a distância de 10 metros. Uma pistola laser, como a mostrada abaixo, pode emitir um sinal de laser da cor vermelha, 650 nanômetros, e com potência de 3 miliwatts. Tá, vamos lá. Ele pergunta, se liga. A pistola laser emite aproximadamente tudo isso de fótons por segundo. Professor, como que eu vou calcular isso aí? Também vai dar um pouquinho de conta, pularia, tá apurado o tempo, pularia essa questão. Daí depois voltaria se eu soubesse resolver, né? Mas como calculo quantos fótons saem por segundo? Então, se ele falou em fótons, tem que lembrar disso aqui. E igual a H vezes F, tá? E igual a H vezes F. Porque isso aqui é a energia de um fóton, sacou? E eu sabendo a energia de um fóton e sabendo quanto de energia ele solta por segundo, que é a potência dele, né? Aí acabou. Uou! Aí eu consigo saber o número de fótons, entendeu? Então vamos lá. A energia desse fóton aí, energia é igual a H. Professor, o H vale quanto? Vale 6, tem lá no... Peraí. Aqui, o H ele me deu aqui, cadê o H? Aqui, 6,63 vezes 10 menos 74. E me deu a velocidade da luz também, tá bom? Ele me deu os dois, Beleza, prof. Vamos lá, cadê você? Aí, então 6,63 vezes 10 a menos 34, né? Esse é o H. E a frequência? Não sei ainda, mas eu posso calcular a frequência pelo V lambda F. A velocidade é 3 vezes 10 a oitava, o lambda é 650 vezes 10 a menos 9, e daí eu vou saber a frequência. Frequência é 3 vezes 10 a oitava, dividido por 650 vezes 10 a menos 9. Isso aqui dá quanto? Vamos lá, vamos calcular. Dá 3 divididos por 650. Você pode misturar tudo aqui e já fazer uma conta só, né? Se você quiser. Isso aqui dá 0,0046. Aí 8 menos 9 dá vezes 10 a 8 menos 9 dá 8 mais 9, que dá 10 a 17, né? Então dá 0,0 vezes 0,0046 vezes 10 a 17, tá bom? Essa energia vai ser isso vezes 6,63 vai dar 6,63 vezes 0,0046. Vai dar 0,03 vezes 10 e 34 menos 17. Vai dar 17, né? Dá menos 17 no caso. Então a energia de um fótonzinho desse comprimento de onda, energia de um fóton só, tá? É isso aqui, joules. Fechou? Tá. Aí ele falou que é 3 miliwatts, né? 3 miliwatts. 3 miliwatts é 3 vezes 10 a menos 3 do watts, que é 3 vezes 10 a menos 3 joules a cada segundo. Fechou? Então, tudo isso para 1 segundo. Em 1 segundo, ele me dá 3 vezes 10 a menos 3 joules. Só que, vamos lá, vamos fazer a regra de 3 aqui. Se um fóton tem energia de 0,03 vezes 10 a menos 17, 3 vezes 10 a menos 3 joules, que é a energia que ele dá por segundo, são quantos fótons? Daí eu vou saber quantos fótons são por segundo. Beleza? Faço cruz, faço credo. Fica x é igual a 3 vezes 10 a menos 3 sobre 0,03 vezes 10 a menos 17. X é igual a, vamos lá, 3 divididos por 0,03 dá 100. Vezes 10 a menos 3 dá menos 7, repete abaixo, subtrações, dá menos 3 mais 17 dá menos 14. Dá 14. Então 9,8 vezes 10 a 15, professor, né? Que é 100, dá 10 vezes 10 a 15. 10 vezes 10 a 15 fótons. É aproximado, né? Então, tá certinho. Deu 100 porque eu fiz a conta bem certinha, não aproximei tanto não, tá? Então essa aqui tá, a número 1 tá correta, tá?
2. A energia de um fóton do sinal laser emitido pela pistola depende da amplitude do campo. Não, a energia do fóton depende da frequência. Ponto. Acabou, né? Então a 2 está errado. A massa de um fóton do sinal laser emitido pela pistola é 0. A massa do fóton é sempre 0, né? Então essa aqui a 4 está correta. O momento linear, quantidade de movimento de um fóton de sinal laser emitido pela pistola é 0. Não, o fóton tem massa 0, mas ele tem quantidade de movimento, né? Ele tem quantidade de movimento. Então a 8 está errada. E 16, a energia de um fóton do sinal laser emitido pela pistola é menor que a energia de um fóton das ondas de rádio. Onda de rádio tem frequência menor, né? Do que essa cor vermelha no caso. Se onda de rádio tem frequência menor, tem energia menor. Não, essa energia tem... esse fóton vermelho, ele tem energia maior do que... Não menor, né? Então essa aqui tá errado. Então correto, a 1 e a 4. Então a resposta é 5. Beleza? 29 foi? Então essa questão, a primeira ali foi... fazer umas continhas legal, hein? Mas o resto era tranquilo, né? Então se você quisesse pular ela e talvez acertar parcial também é uma possibilidade, certo? Vamos lá para a última questão, meu povo. E a última questão fala o seguinte: nos Jogos Olímpicos, sistemas de GPS são usados para acompanhar o posicionamento exato de atletas em provas de corrida e ciclismo. Esses sistemas utilizam sinais enviados por satélites em órbita da Terra. Como os satélites se movem muito rápido e estão muito distantes da Terra, precisamos considerar efeitos de relatividade restrita. Olha o que ele fala, de novo, a interpretação nessa questão é fundamental, tá? Precisamos considerar efeitos da relatividade restrita e da relatividade geral para que o GPS funcione corretamente. Dos dois. Considerando essas informações sobre o funcionamento do GPS e os efeitos relativísticos, é correto afirmar que... 1. Os satélites GPS precisam corrigir seus relógios, certo? Porque o tempo para eles passa mais rápido do que para as pessoas na superfície da Terra devido à alta velocidade. Segundo a relatividade restrita, ou seja, devido à alta velocidade, né, que é a relatividade restrita, fala isso, quanto mais rápido, mais devagar o tempo passa, né? Então, o tempo para eles não passa mais rápido, passa mais devagarinho, né? Então, essa 1 tá falsa, tá? A 2, e aqui tem um ponto de divergência também. A gravidade da Terra, focou na gravidade, é relatividade geral, tá? A gravidade da Terra faz com que o tempo no satélite GPS passe mais devagar do que para as pessoas na superfície, porque eles estão mais longe da Terra e a gravidade sobre eles é menor. Então, a relatividade geral, ela entre outras coisas, né? Ela vai trazer que quanto maior a gravidade, mais devagar o tempo passa, que é o tema, no caso, lá do Interestelar, do filme, né? Então, pra quem assistiu, teve uma noção legal pra resolver isso aqui. Mas, quanto mais gravidade, mais devagar. Ele fala, nessa alternativa, que a gravidade da Terra faz com que o tempo no satélite GPS passe mais devagar. Porque as pessoas estão mais longe da Terra. Não, ao contrário, né? Estão mais longe, menos gravidade, passando mais rápido lá pra eles por causa da gravidade. Sacou? Então essa aqui tá falsa. Se não me engano, no gabarito inicial que a UFSC soltou, essa 2 está como verdadeira. Mas é outro ponto de divergência aí que eu tenho com esse gabarito inicial, tá? Então, do jeito que ele escreve ali, tá estranho, tá errado. Enfim, se não fossem feitas as correções relativísticas, o GPS seria impreciso e a posição dos atletas poderia ter um erro de vários quilômetros por dia, isso que tá certo, né? Por isso tem que corrigir, no caso, o relógio lá do satélite e sincronizar com o da Terra, tá bem certinho. Isso aí, inclusive, é importante pro nosso Waze, pro nosso sistema de Google Maps e por aí vai, né? Enfim. 8. A relatividade restrita, então focou na restrita, que tem dilatação temporal, aquele esquema todo, explica por que o tempo no satélite de GPS passa mais devagar do que na Terra. Cuidado. A relatividade restrita explica parte disso. Por quê? Porque ele falou, precisamos considerar efeitos da relatividade restrita e da relatividade geral. Então, o que explica o GPS passar o tempo mais devagar e eu ter que corrigir? Não é só a relatividade restrita, são os dois. Sacou? É velocidade e gravidade, são os dois termos ali que tem que ser levado em consideração. Então essa 8 tá falsa no caso por causa disso. A relatividade restrita explica porque o tempo nos gêneros passa mais devagar do que na Terra. Não só ela que explica isso, ela explica parte disso aí, sacou? Então cuidado, isso aqui foi muito mandrake, né? Foi muito mandrake, então, enfim. 16. A relatividade geral trata do efeito da gravidade no tempo, fechou? Explicando por que o tempo passa de forma diferente em locais com diferentes intensidades de gravidade. Perfeito. 16, corretinho.
E 32, o funcionamento correto do GPS depende tanto da... Foi isso que ele falou no começo. Então, essa 32 se deixaria em dúvida quanto a 8. E espero que você tenha marcado a 8 como falso, né? Então, a 32. Um funcionamento correto do GPS depende tanto da relatividade restrita, devido à velocidade dos satélites, quanto à relatividade geral, devido à menor gravidade. Aí, perfeito. Essa aqui tá correta. Então, resposta 4, 16 mais 32. 16 mais 4 dá 20, 52, né? Então, essa é a resposta 52. Lembrando, no gabarito inicial, que é o que mandou, tá 54, se eu não me engano, se eu não lembro errado, por causa dessa 2 aí, que foi um ponto de divergência que eu tive. Beleza? Então, acabou, né? Essa foi a última. Então, gente, é isso. Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada até desbravar toda essa prova. Então, foi uma prova muito interessante. Tiveram questões difíceis. Foi mais difícil, uma prova mais difícil do que do ano passado. Com certeza, absoluta, assim, foi mais difícil. Tanto é que eu demorei mais tempo pra resolver aqui do que do ano passado. No ano passado, acho que eu demorei 30 minutos aqui. Agora já tá em 55 minutos, sacou? Então, foi uma prova mais difícil. Espero que você tenha ido bem, tá? Qualquer coisa me chama, me pergunta, escreve aí nos comentários, me chama lá na rede vizinha também que eu tô lá. E é isso, meu povo. Muito obrigadinho, até a próxima. Tchau!